federais. Nós temos que tratar os servidores federais, estaduais, municipais e os trabalhadores do setor privado. Porque o que está em questão aqui é uma proposta de sistema de capitalização que é muito pior do que aquilo que já era pior no governo anterior. Ele tem inspiração em Pinochet, ele tem inspiração no modelo chileno que está em colapso. Então, o que aconteceu aqui? A taxa de juros nos Estados Unidos saiu de 5% para 20%. E isso aqui levou ao colapso de todos os países que tomaram dinheiro emprestado e de todas as empresas que tomaram dinheiro emprestado. O estado de Alagoas teve colapso em 97, como a maioria dos estados. Por quê? Porque a política de estabilização dos Estados Unidos permitiu que essa elevação da taxa de juros, ela ocorre no começo dos anos 80, e é ela que vai determinar todo o processo de crise, seja do município, seja do estado, seja da União. Ou seja, parte dos problemas que nós temos da dívida pública hoje era a dívida externa contraída pelo regime militar. Eu comprei uma pesquisa agora aqui em Santana do Ipanema com todos os empréstimos externos dos estados. A conclusão que eu cheguei é assustadora. A maior parte dos empréstimos sequer sabíamos o nome dos emprestadores. Eu peguei uma planilha do Banco Central e dei continuidade a uma pesquisa que Maria Lúcia Torelli tinha feito. Então, parte da dívida que nós temos hoje, e aí quando nós tivermos que fazer a unificação com os servidores do Estado para discutir a questão da Previdência, nós vamos ter que discutir a Lei Complementar 148 e a Lei Complementar 156. A 148 renegociou a dívida dos Estados por mais de 20 anos, e a 156, aliás, a 156 é a renegociação com a dívida, se não me engano, do BNDES, eu não tenho certeza agora. Então, isso aqui é o quê? É o momento em que a economia brasileira e as finanças públicas foram capturadas pelos Estados Unidos. E o que se saqueou até agora de juros da dívida, que a maioria das empresas são bancos estrangeiros, é muito maior do que já foi roubado de ouro e prata. Só que isso aqui é um mecanismo sofisticado, isso aqui leva à dominação, isso aqui exige as mudanças que foram produzidas. Só para mostrar para vocês como a dívida pública nos Estados Unidos, ela foi elemento presente em todos os ciclos de expansão. Olha só, o momento de maior crescimento da economia americana foi um momento de maior endividamento. Mas a questão mais importante aqui, deixa eu pular, é que o fenômeno que nós estamos aqui agora, caminhando para aprofundar com a reforma da Previdência, começou nos Estados Unidos, aqui, ó, na fase neoliberal. Quando a taxa de juros subiu, há uma separação entre a esfera produtiva e a esfera financeira. A reforma da Previdência, ela visa aprofundar ainda mais esse mecanismo que já estava presente nos Estados Unidos em 74. Não sei se a pronúncia correta é esse, que era o sistema de previdência privada, que passou a ser o principal responsável pela compra dos títulos da dívida americana e que passou a ser os principais aplicadores em bolsa de valores. Parte das aplicações que estão ocorrendo no mundo hoje se deve à previdência privada. E aí só um detalhezinho. O que estamos oferecendo é a previdência privada que já é falida em várias partes do mundo. Faliu no Chile, a maioria dos que estão representados ganha R$700, faliu na Argentina, foi estatizada e entrou em colapso nos Estados Unidos, porque com a crise da Bolsa de 2008, eles perderam 4 trilhões de dólares. Então, isso aqui é o que estão querendo aprofundar no Brasil. A reforma da Previdência visa tornar mais distante o mundo da esfera financeira com o mundo produtivo. De onde é que veio isso? A queda da taxa de lucro nos Estados Unidos. O que está em questão aqui é que o lucro produtivo cai e a esfera financeira paga juros cada vez mais altos. É o que está oferecendo aqui. Aqui não tem nenhuma política que combate a política de juros altos. Não, aqui nós temos um aprofundamento da política que vai liquidar as empresas brasileiras. Eu vou acelerar. Aqui é a demonstração de que parte do lucro, parte da riqueza que vai para os Estados Unidos, ela é extraída aqui. Ela é extraída aqui, seja na esfera financeira, seja na esfera produtiva. Mas isso aqui vai mostrar para a discussão dos servidores do Estado. Olha só, os Estados emprestaram 93 bilhões, pagaram 277 e tem uma dívida de 476. O que é isso aqui? É exatamente aqui que está o elemento motor que leva ao processo de
expropriação de parte do fundo público, ou seja, 44% do orçamento brasileiro é para pagar a dívida pública. Eu tenho outros dados que mostram o seguinte, que cada ano que passa, o Brasil paga cada vez menos de previdência social e paga cada vez mais de juros da dívida. Eu tenho esse gráfico exatamente mostrando que cada ano que passa, a parte do orçamento público para pagar a dívida é maior e a parte da Previdência é menor. O que significa isso? Que a privatização da Previdência vai aprofundar ainda mais tudo isso. Mas eu não posso esquecer de colocar isso. Os militares continuam a ter o mesmo direito. Os militares continuam a ter direito à Previdência público e integral. E vão ficar de fora da próxima reforma. Apesar de que alguns estão achando que os militares vão ser incluídos, e aí que está. Qual é um dos principais problemas que nós vamos ter hoje com a Previdência? A reforma trabalhista, porque ela vai desregulamentar e ninguém mais vai ter vínculo, e principalmente o quê? O aumento do desemprego. O aumento do desemprego diminui a contribuição. Então nós vamos ter em breve esse componente que é justamente o quê? A diminuição da receita da Previdência. Esse é outro problema, mas olha só. Quem é que está por trás dessa nova reforma? Olha só aqui, a farda dos bancos. Paulo Guedes e o BTG Pactual. Joaquim Levy, que estava no governo anterior, o Ilan, esses continuam a ter como horizonte o quê? Preparar o Brasil para pagar a dívida. Isso aqui é uma coisa muito interessante, que é o seguinte: de onde é que vieram os votos? Olha só aqui, ó. Igreja evangélica, 11 milhões de votos foram dados pelas igrejas evangélicas. Foram 21, 10, 11 milhões. Aí eu pergunto, por que as igrejas evangélicas estão oferecendo apoio à Previdência, a reforma da Previdência anterior e essa? Porque eles têm a expectativa de ter autorização da mudança da legislação para que eles possam oferecer previdência privada. Sério, eles não estão apoiando por acaso. Eles acabaram de ter autorização agora para lançar escolas. Então nós temos que entender, por trás da reforma da Previdência, quais são as forças políticas que estão ganhando espaço e justificando o quê? Acabar com o SUS. Ou seja, isso aqui é muito grave, são 11 milhões de votos. Nós temos que procurar discutir isso nas nossas famílias, porque na minha família isso é terrível. Na minha família, 80% faz parte dessas igrejas. E aí, é muito importante isso. Porque 11 milhões votaram nele. E 11 milhões que mais precisam da minha família, os que mais precisam do SUS, os que mais precisam de tudo, é exatamente o segmento que votou nessa pessoa. Então, isso aqui é muito importante. Com a defesa da Previdência Pública, sabendo que tem um segmento organizado que as suas lideranças desejam privatizar a Previdência, porque futuramente vai lançar a Previdência da Universal, a Previdência de não sei quem, vai ter que mudar a legislação. Mas isso aí é de menos. Se tiver que pedir para revogar a lei da gravidade, vai interessar a determinadas pessoas, algumas pessoas vão querer, e vão dizer que os comunistas são contra. Bom, falando outra coisa, olha só, isso aqui é o volume da dívida pública em 2017. 2,7 bilhões ao dia. Em 2018, 1,4 trilhões. Isso aqui é 2,5 vezes o que seria destinado para a dívida, para a Previdência. Agora uma coisa, a Previdência Pública Integral não é favor, é contribuição e muito caro, porque nós pagamos 11% sobre a totalidade do rendimento. Os militares pagam 8,5%. E mesmo pagando 8,5%, eles podem pagar mais 1,5% e aí colocar ainda suas filhas. Então a pergunta que eu faço é: a previdência privada, a previdência dos servidores públicos, outros normais, sendo retirada, o que vai significar a introdução do sistema de capitalização? Como é que vai ficar o regime próprio que ainda tem, que trata do teto? Isso é muito grave. Os novos servidores correm o risco de não ter mais sequer o teto. Porque a proposta do Guedes
é um modelo chileno. O modelo chileno é sistema de capitalização. Aí eu estava num debate agora em Mato Grosso, o cara falou, mas sistema de capitalização não é bom? Eu falei, se você souber o que é, aí eu vou explicar. Olha, você pega esse dinheiro e agora o FUNPRESP permite aplicar 94% do dinheiro em título na dívida pública. Significa colocar a previdência privada na mão dos destinos da dívida. Na Argentina, isso aconteceu e houve a moratória em 2001. E eles perderam 75%. Então, isso aqui é muito sério. A dívida pública é o elemento que mais absorve parte do fundo público. Olha só isso aqui nos Estados Unidos, para você ter uma ideia. Como que as finanças ganham da produção. Nós estamos caminhando para isso. O governo que está entrando agora, ele tem um compromisso completo com as finanças. Não é à toa que ele colocou o Paulo Guedes, não é à toa que ele está. E olha só, o que significa a dívida do Brasil, na América Latina? Olha só aqui, ó. O Brasil é 7,3% do produto interno bruto, é um volume gigantesco. Isso aqui é um elemento inibidor da própria economia privada. Ou seja, o compromisso com a dívida é assustador. Mas olha só aqui, ó. Nos Estados Unidos, nós temos o quê? Isso aqui é gasto militar. Quase 60% dos gastos americanos são gastos militares, para manter 272 bases militares. Então, agora vamos entrar o que isso aqui é um fato novo. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. Eu desculpe que você viu minha proficiência em alemão. Foi para descobrir que o slogan do futuro presidente se baseava em Hitler. Deutschland über alles, geht über alles. Ou seja, ele pegou a ideia de Hitler. Mas aí que está. Isso aqui mostra exatamente o quê? É como se fosse um matadouro. E as pessoas, muitos foram eleitos com a ideia de que Brasil acima de tudo. Eu acabei de escrever um artigo falando sobre isso. Primeiro, conflito com a China. É o nosso principal importador. Conflito com 6 países árabes, porque eles não querem que a embaixada vá para a Jerusalém. Conflito com o Mercosul. Conflito com Cuba. Na verdade, não é Brasil acima de tudo. É América primeiro. É América primeiro. Porque aqui está a privatização de todas as estatais. O Trump está fazendo o quê? Protecionismo. Ou seja, o que está colocado aqui é uma política que vai criar contradições sérias sobre a sua base aliada. Se nós vamos fazer o embate contra a reforma da Previdência, nós temos que ver exatamente quais são as contradições que vão surgir desse governo. Esse governo quer privatizar a Petrobras. A Petrobras, ele quer acabar com o refino. Ele quer montar um sistema colonial. Não é Brasil acima de tudo, é América acima de tudo. Então, o que significa? Os caminhoneiros vão ser prejudicados com a elevação do preço do combustível. Então, nós vamos ter que construir um processo de denúncia, porque a base aliada dele, parte dela está sendo atacada pelos seus próprios interesses. Essa contradição interna vai ter que ser trabalhada, porque o que nós queremos, na verdade? O que nós queremos mostrar é que ele não é um governo que sequer tem como proposta resolver, preservar alguma coisa brasileira. O que ele quer, na verdade, é entregar e privatizar. O que significa privatizar o Banco do Brasil? Ele quer fazer joint venture do Banco do Brasil com o Banco da América. Ele quer entregar tudo, mas principalmente a Previdência. Porque a Petrobras, 200 e poucos bilhões. Previdência, o que ela tem de orçamento são 400 bilhões. E não é um consumidor que você vende um produto aqui, o cara vai passar a vida inteira contribuindo. Olha só, nós tivemos aqui o quê? 57 milhões de votos no Bolsonaro, 89 milhões não votaram. Eu, por exemplo, na hora que eu vi pessoas com aquela camisa na Ponta Verde fazendo o gesto nazista, meu voto de 2 décadas se derreteu, porque é algo muito mais grave. Ou seja, ele se elege com um discurso nacionalista e ele tem um programa inteiramente entreguista, mas não é só da burguesia industrial, porque ele quer fazer abertura comercial.
Ele quer fazer abertura comercial enquanto o Trump está fazendo protecionismo. Ele quer fazer abertura comercial quando o mundo vive uma guerra fiscal. Então, isso é muito importante, porque nós temos que ver exatamente onde é que estão os elementos de fragilidade deste candidato que se elegeu com a maioria de fake e que agora ele está propondo exatamente o quê? Liquidar até mesmo aos interesses de segmentos que teria apoiado ele. Isso aqui é mais uma coisa, mas para mim, essa aqui é a que melhor retrata. E essa aqui é mais ainda. Ele é a expressão exata disso. Ele tenta entregar tudo que é privado. Essa aqui é outra que mostra o homem da Terra redonda. Olha só essa tradição. A maior parte desses estados depende da exportação para a China. Ele está entrando em conflito com a China. Eu sou de Mato Grosso. Isso aqui tudinho vai chegar a uma situação de colapso. E nós temos que saber a hora exata de preparar a classe trabalhadora. Não é para denunciar que esse programa que está colocado não nos interessa. Porque nós temos que aproveitar as contradições entre eles para aglutinar a gente para lutar contra as reformas. Ou seja, esse conflito que ele está provocando com todo mundo pode fragilizá-lo, e nessa fragilização é que a nossa campanha contra a reforma da Previdência não pode ficar apenas na esfera dos servidores federais. Não pode ficar apenas na esfera dos estaduais. Não pode ficar apenas na esfera dos municipais. Tem que entrar, a luta acabar com a Previdência Pública até do teto. Não é mais Previdência complementar. É Previdência privada, porque vai surgir uma situação em que as novas gerações não terão mais sequer o teto da Previdência. Isso aqui, vai mostrar exatamente o que nós temos que saber trabalhar. Esses setores aqui têm patrimônios cada vez maiores. Já estão preparando agora vender previdência, criar uma universidade, já tem rede de TV, já tem tudo. Mas olha só, esta aqui para mim é a mais reveladora de todas. E aqui, esse caminhãozinho aqui está sonhando em futuramente poder vender previdência privada, vender saúde, educação privada. Ou seja, por trás dessa teologia da prosperidade está a prosperidade de determinados grupos que passam por cima de tudo. E aí, olha só, sem CLT, sem férias, sem 13º, sem fundo de garantia, sem previdência, sem aposentadoria, você finalmente será um homem livre para conquistar o mundo. É esta situação que está colocada na minha família. E eu estou dizendo, nós vamos ter que discutir o que está acontecendo na nossa família. A nossa família é a representação, de certa forma, dos principais conflitos que lá fora estão. Meu sobrinho passou na UFMT, minha sobrinha está querendo entrar, e minha irmã e meu cunhado votaram em quem vai implementar a carteira de trabalho verde e amarela. Isso aqui é muito grave. Porque a carteira de trabalho verde e amarela significa a azul desaparece e entra aquela em que você faz a opção. Ela se generaliza, a situação da Previdência é muito mais grave, mas não é só isso. É muito mais grave, porque aqui está a desconstrução, não é da Previdência, é da Seguridade Social. A Seguridade Social, ele está propondo retirar a assistência da Seguridade. Não, mas o problema está na família, mas a solução também está na família. Se é de Natal, vai ser Não, vai ser difícil. Vai ser difícil. Não vai ter a suíte de Natal. Não, eu não tenho. Mas ele está. Mas o problema está lá dentro. Eu comecei a estudar teoria de Estado, analisando as relações de poder na minha família. Na família é onde a indução ideológica, a coerção, todos os mecanismos de apropriação indevida são legitimados pelas relações de poder. Então, você desmascarar o que é efetivamente esse segmento conservador da família é muito importante. Eu perdi aqui, Então, olha só, o que nós temos aqui é que se essa carteira de trabalho verde e amarela for implementada, o que nós vamos ter aqui é a desregulamentação completa. E aí, como é que ficam os que já se aposentaram? E
E principalmente, como é que ficam os militares que pagam apenas 8,5% e continuam a ter direito à totalidade da aposentadoria, mais a inclusão das suas filhas até 2037. Os que vão entrar, os que estão pagando por teto, vão estar contribuindo para eles ficarem com a previdência deles. Nós temos que saber trabalhar isso. Porque, primeiro, a CPI da Previdência disse que não há déficit. E depois se coloca como imperativo que tem que ser feita a reforma da Previdência. Isso aqui é uma coisa extremamente grave. A privatização do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da Petrobras, vai significar um novo problema para o balanço de pagamento. Porque essas empresas desnacionalizadas, elas vão remeter capitais cada vez mais para o exterior. Nós vamos ter uma vulnerabilidade das nossas reservas cambiais. Então, mas o que eu quero mostrar, eu quero mostrar isso aqui. Por que a reforma da Previdência é colocada como central também por esse governo? Percebam aqui a rentabilidade dos bancos no Brasil e dos bancos nos Estados Unidos. É brutal a diferença. Por quê? Porque aqui nós pagamos a taxa de juros mais alta do mundo. E aqui os bancos são os principais compradores do título da dívida pública. Quando a gente verifica isso aqui, o que a gente percebe? Que a taxa de juros nos Estados Unidos é muito pequena. Então o que está acontecendo? Bancos americanos estão vindo para cá para comprar a título da dívida pública, que não tem nenhuma sinalização. Qual é a política que esse governo está fazendo? É de privatizar as estatais para diminuir a dívida. É a mesma estratégia de Fernando Henrique. Então, olha só isso aqui. Isso aqui é o saúde e educação, isso aqui é previdência social. Percebam como o serviço da dívida cresce numa proporção cada vez maior em relação à previdência social. O que eles querem agora é rebaixar isso aqui. O que eles querem é rebaixar isso aqui. O que eles querem é transformar isso aqui em lucro dos banqueiros. Mas uma coisa que é muito importante para falar da conjuntura é a desindustrialização. As privatizações da Petrobras e todas as empresas, elas vão aprofundar a desindustrialização. Percebam que a indústria participava em 11%, passou para 13%, passou para 18%, 29%, 24%, caiu para 21% e está em 14%, isso em 2011. Significa que a indústria nacional está sendo liquidada. A indústria cada vez com um peso menor e os serviços cada vez com um peso maior na atividade econômica. Quais são os serviços? Bancários, bancos. Bancos ganham dinheiro com quem? Ganha dinheiro com previdência, ganha dinheiro com saúde, ganha dinheiro com todas as formas. É o setor mais rentável. Isso aqui vai mostrar exatamente o quê? A presença do Estado no mundo. Perceba que o Brasil, a quantidade de servidores públicos em a totalidade de servidores é 1,6%. Percebam, Japão, olha só, Noruega, onde é que estão os melhores IDHs do mundo? Estão exatamente aqui. Então, o que significa? Esse governo quer aprofundar ainda mais o ataque, porque para ele o problema das contas públicas está no servidor público. As ameaças são muito maiores. A questão da Previdência é tão grave, que a questão da Previdência, que é extremamente grave, ela se torna quase nada. Porque o que está acontecendo aqui é não ter mais concurso público, o que está acontecendo aqui é não ter mais carreira, o que está acontecendo aqui é não ter mais, no caso das universidades, nem eleição. Nós estamos correndo o risco de um desmonte, não só do serviço público estadual, federal, mas através da lei através da lei complementar 156 e 48, o que está colocado aqui é a aprovação da lei de teto de gastos em todos os estados. Por isso a nossa luta tem que ser unificar com os trabalhadores do serviço do estado, do município, federais, e sempre dizendo, nós estamos na defesa do serviço público, porque aqui é sincronizado. E do jeito que está aí, vários governadores já assinaram uma carta pedindo para aprovar a legislação que permita a demissão de serviços públicos. Percebam que a minha intenção era falar sobre previdência, mas a gravidade é tamanha que eu tenho que falar também sobre os demais ataques, porque a previdência agora já é uma coisa de escala menor em relação ao que está sendo feito, porque o que está colocado aqui é o nosso extermínio de servidor público. E aqui olha só, o que vai significar isso?
Isso aqui é remessa de lucro. Ou seja, privatizar a Previdência significa pagamento de juros, lucro. Olha só, a partir de 2000, o Brasil passou a pagar muito mais juros, muito mais remessa de lucro. Isso aqui fragiliza profundamente o nosso balanço de pagamento. E essa aqui é o que eu acabei de falar. 43%, isso aqui em 2016, 43% é para pagar a dívida pública. E aí? Se nós fizéssemos uma auditoria, tal como foi feito no Equador se constatou que 70% era ilegal. O que eles fizeram? Suspenderam o pagamento e investiram em serviços públicos, em infraestrutura. Mas a coisa mais importante aqui é essa fotografia. Essa fotografia mostra os principais conflitos que nós temos na sociedade brasileira e na sociedade capitalista como um todo. Percebam, aqui nós temos quem? Os que vivem da mais-valia, os que têm capital, os que são grandes empresários. Percebam que eles desafiam, além da gravidade, eles fazem piscina em todo canto, que eles têm quadro de esporte, e olha do outro lado. Olha do outro lado. Ninguém sabe que a riqueza desse pode estar vindo dos que trabalham para ele. Aqui nós temos quem? O segmento que é pobre, que não tem política pública, que não tem acesso à educação, que não tem acesso a nada. Esses aqui vivem de quê? Vivem do seu trabalho. Aqui estão os rentistas que ganham dinheiro com a Previdência. Aqui estão os que ganham dinheiro com especulação. Aqui, mas o que aconteceu na última eleição? Esses dois mundos se encontraram. Porque aqui em Maceió, tanto aqueles apartamentos de 5 milhões da orla, quanto o office boy que colocou aquele adesivo, eles votaram a mesma pessoa. Ou seja, como é que se fez essa comunicação entre dois mundos tão distintos? Aqui, Marx chamaria isso da lei geral da acumulação capitalista. De um lado a riqueza, do outro lado a pobreza. Eu suspeito que parte desse contato foi feito através daquelas igrejas neopentecostais. Aquelas igrejas neopentecostais que garantiram 11 milhões de votos. Pode ter sido uma ligação, e a pauta da ligação foi a pauta moral. Esse presidente que vai tomar posse, ele se elegeu com uma pauta moral, que era o quê? Defender a família. Como? Combater os homossexuais, combater a igualdade de gênero. Na minha família foi isso. Meus irmãos, minha irmã e meus tios votaram por causa do combate aos homossexuais. Eles se elegem com a bandeira da moralidade, e após se elegerem, o que eles fazem? Eles estão na bancada BBB. Na nossa luta contra a reforma da Previdência, nós vamos ter como construir uma linguagem que nos permita denunciar que a Bíblia, o boi e a bala, em tese, deveriam ser bancadas distintas, mas nós temos uma bancada única. E grande parte disso aqui, o que representa? O número de deputados afinados com esse pressuposto é maior. Por quê? Porque eles se elegeram com a bandeira de combater os homossexuais, com a bandeira de combater os direitos das mulheres, com a bandeira da escola sem partido. Ou seja, eles se elegem por essa bandeira com pauta moral, e depois de eleito, eles vão fazer a pauta imoral. Que é o quê? Que é atacar as famílias de pobre como a minha, que precisa do SUS, que precisa de segurança, que precisa de todos os direitos sociais. E na minha família está acontecendo uma coisa muito trágica. Meu primo, que é dessa teologia da prosperidade, veio me chamar de comunista, porque eu faço greve. Só que eu sou professor da UFAL e fui chamado para fazer uma palestra numa greve dos servidores do Estado pelo reajuste. Eu estava lá no sol, no carro com trilho elétrico, meio-dia, é muito quente. Eu fui chamado para fazer uma palestra para eles, fui em vários locais. Aí eu fiquei imaginando, olha só, fizeram uma greve e conseguiram manter o reajuste, que é o RGA, e meu primo me chama de comunista. Só que eu defendi o direito dele. Então, esse é um detalhezinho. Na hora de ter o direito dele, ele vai pedir para os comunistas decidirem, porque ele jamais vai fazer nada. Mas depois, ele me culpa e me chama de comunista. Eu falei, perfeito, olha só. Inclusive, na entrevista que eu dei, eu falei, olha, tá vendo? Os comunistas somos nós que defendemos os direitos deles. Só que eles não abrem mão do direito que nós lutamos.
Nós temos que saber trabalhar essa coisa, porque essa hipocrisia está em vários locais. Eu tenho vários exemplos de pessoas que fazem isso, que votaram sempre a favor da direita, mas que jamais abriram mão de qualquer direito. Por exemplo, o 13º salário. Como é que nós conquistamos? Minha proposta é que nós façamos um resgate das principais bandeiras efetivadas na luta de classe brasileira e mundial, para todo mundo saber que o 13º surgiu na greve geral de 1962. Nós temos que mostrar para esses, como meu primo, que foi o que me inspirou aquele artigo, Pobre de Direita, Figurante Burguês, quem não leu ainda, recomendo que leia. Nós temos que dizer, olha, companheiro, vocês têm isso aqui porque nós lutamos. Porque o que nós temos na minha família, e na maioria, é uma luta anticomunista, sem saber o que é efetivamente. No momento que até Cuba está resgatando a propriedade privada, no momento que tudo está em crise, inclusive o capitalismo, nós criamos um anticomunismo que, na verdade, para ele, quem é comunista? É quem defende a igualdade de gênero, é quem defende os direitos dos homossexuais. Eles criaram essa palavra de ordem e eu saí do meu WhatsApp porque Deus está dizendo que não houve holocausto, que não houve escravidão. Esse é outro problema. Nós vamos fazer uma campanha contra a reforma da Previdência, mas nós vamos enfrentar esse segmento que está organizado por grupos de WhatsApp de coisas assim, por exemplo, na minha família, maçonaria, igrejas neopentecostais, grupo de agronegócio, juntou tudo. Na minha família é isso. Então, olha só, quem é que vai ganhar mais dinheiro ainda com a reforma da Previdência e agora com o sistema de capitalização? São os bancos. São os bancos que vão ganhar progressivamente. Olha só, aqui, eu vou acelerar que eu estou com 38 minutos. Olha aqui, mais uma vez. Quem é que ganha? Bancos e indústrias. Os bancos têm rentabilidade cada vez mais elevada. Isso mostra aquele gráfico que eu mostrei inicialmente nos Estados Unidos, esfera financeira aqui, PIB aqui. Ou seja, nós temos aqui a implantação do sistema de potencialização da especulação. Essa aqui vai mostrar, olha só, isso aqui vai mostrar muito bem o que eu estou falando. O sistema bancário fica com grande parte dos recursos. O governo com muita pouco e a população menos ainda. Então, olha só, vamos aqui. Este aqui é o exemplo principal. Perfil dos adolescentes infratores privados de liberdade. 95% são de sexo masculino, 60% entre 16 e 18 anos, 60% entre negros, 51% fora da escola, 49% sem emprego, 66% oriundos da extrema pobreza. Aqui está parte dos eleitores daquele candidato, futuro presidente, está aqui. Eu tenho exemplos assim assustadores de pessoas extremamente pobres. Eu estava ali votando quando um cara muito pobre falou assim: eu votei nele e agora eu vou ter um revólver. Como foi possível construir tanta ilusão? Como que você se elege com tanta... Aí, uma parente me estava dizendo que na outra cidade lá, o cara estava dizendo que ia ter um revólver para poder assaltar. Então, como é que se conseguiu desconstruir toda uma pauta histórica que tínhamos? Como é que se fez a eleição desse candidato e qual é a nossa tarefa? Eu diria, nós vamos ter que ver esse seguinte fato aqui, ó. É o rio de sangue e fio. A nascente fica lá na desigualdade social. Olha só isso aqui. 62 mil brasileiros morreram no homicídio em 2016. Isso aqui é praticamente o que a maior parte do mundo teve de morte. O que nós temos que ver agora é que quando nós estivermos falando do combate à reforma da Previdência, nós temos que ter como pauta a defesa do SUS, nós temos que ter como pauta a defesa dos demais direitos. Nós não vamos conseguir aglutinar força se na nossa luta nós tivermos apenas a bandeira de defesa da Previdência. Nós temos que defender a Seguridade Social. Porque agora, o que está colocado aqui? O que está colocado é que a assistência vai sair do orçamento. A assistência vai sair do orçamento. Se for feita a reforma tributária que está sendo proposta, as contribuições desaparecem. E aí, isso é muito importante. Um trabalhador do meu condomínio, que votou na pessoa, eu fui explicar isso para ele.
Aí ele falou: olha, se tirarem aquele dinheirinho que a minha mãe está recebendo e que ela precisa de mais, eu vou pegar uma arma, vou na porta do INSS e vou atirar em todo mundo. Eu falei: companheiro, calma, não é assim. Primeira coisa que você vai ter que ver: por que a sua família votou nessa pessoa? Porque você votou nessa pessoa. Porque parte dos trabalhadores do meu condomínio votou nessa pessoa. Ou seja, se nós não soubermos ter uma proposta de unir essas pessoas que vão ser atacadas, porque essas pessoas vão ser atacadas. Então, na hora que você acabar com a Seguridade Social, a assistência social vai ficar sem recurso nenhum. E aí nós temos o quê? Quantas pessoas vivem nessa condição? Então, eu vou encerrar colocando a seguinte questão. Dado a conjuntura que nós temos, eu procurei não só falar não tanto da questão da Previdência e do Fundo de Pensão, mas, eu esqueci de uma coisa: 78 bilhões é o volume de perda dos fundos de pensão. 78 bilhões. Somente a Petrobras vai ter 28 bilhões de perdas. Lá, metade vai ser pago pela Petrobras, ou seja, nós vamos pagar. No caso dos Correios, eles já estão pagando 27% do salário. Então, uma coisa que nós temos que ter muito claro: o que estão nos oferecendo é uma previdência privada quebrada, falida, e mesmo os fundos de pensão, que ainda viviam contribuição definida. Ou seja, o que estão nos oferecendo é o caos completo. É aquilo que já foi implementado em outros locais. Agora, como é que nós vamos trabalhar isso? Porque no meu segmento eu tenho professores que se aposentaram com a integralidade, que quando se aposentaram, tiveram uma ascensão ainda. A nossa amiga Josefa, quando se aposentou lá no Maranhão, ela teve uma ascensão. Como é que eu vou trabalhar com os que estão entrando agora, que só tem a contribuição ao teto? Ou seja, nós vamos ter que ter uma linguagem para poder dialogar com todos aqueles que estão pertencentes ao nosso sindicato. Porque eu faço parte do sindicato agora, que está fazendo ação mais preocupada com determinado segmento. E nós vamos ter que colocar a nossa pauta unificadora de cada categoria. Nós vamos ter que dizer o seguinte: nós somos contra essa reforma da Previdência, porque o grande problema que vem aí não é só a reforma da Previdência. Quem já se aposentou não está livre de nada. Porque eu sempre digo, é como se fosse uma ferrovia, uma locomotiva, e ela tem um pinozinho que conecta todos os demais. Primeiro eles vão atacar os novos, depois eles vão atacar os que já estão, porque agora estão tirando todos os direitos que já tinham ganho. Mas na hora que eles puxarem o pininho que eles chamam de isonomia, né? Ou paridade. Então, o que pode acontecer? O mais novo acha que o mais velho é um privilegiado, porque ele recebe a aposentadoria integral. Só que ele não sabe que ele paga, eu pago quase 3 vezes. Então, o nosso grande desafio aqui é primeiro resolver e aparar as arestas de todas as diferenciações que nós temos, porque é muito grande. É muito difícil. Eu vou viver com um colega meu que acabou de entrar, que não é só isso, ele está tendo que trabalhar mais. Eu saí da UFMA, eu tinha 2 disciplinas na graduação. Eu agora estou dando aula na interiorização e tenho 4. E conseguimos diminuir uma agora com a entrada única. A precarização do trabalho é o elemento que vai também nos unificar. Nós não podemos tratar apenas com a questão da previdência privada, ou risco da privatização. Nós temos que fazer uma campanha em defesa do serviço público. Porque aí nós vamos unificar aquele que acabou de entrar, aquele que poderá entrar no futuro e ter o sistema de capitalização. E o que é fundamental? É lembrar que tudo que temos é fruto de greve. Não ganhamos nada de graça. Tudo que eu tenho, por exemplo, em 82 ia cobrar mensalidade na universidade, fizeram uma greve. Eu entrei em 82. Em 84, a universidade estava, mais da metade era tudorista. Fizeram uma greve e ganharam o plano de carreira. Ou seja, significa que nós vamos ter que nos reinventar. Nós vamos ter que fazer formação política urgente, porque parte das pessoas do nosso convívio votou em... Eu fiquei impressionado aqui na reunião dos 2 segmentos, a quantidade de servidoras aposentadas que apoiaram aquele candidato.
E sabe o que ela estava dizendo? Agora vocês vão ver, porque eles estão apostando que eles vão ter direito, eles não têm ideia de que vão ter direito retirado. Então, eu finalizo colocando a importância de discutirmos o tema da dívida, e aí, no caso, a organização em cada estado do núcleo, colocar a questão da dívida estadual para unificar com os servidores do estado, porque nós temos uma luta muito grande com os servidores do estado que vão perder, que agora os fundos de pensão vão ser introduzidos também em todos os estados. Então, em Alagoas, em todos os estados, nós vamos ter que criar um fórum urgente para unificar a discussão sobre fundo de pensão, sobre previdência. Por quê? Porque nós federais já estamos vivendo esse drama. Os estaduais, só 3 ou 4 estados estão funcionando. E tudo isso vai ser feito, porque agora vai aumentar ainda mais a alíquota da Previdência. Estão falando de aumentar para 22. E o que significa isso? Então, nós temos um elemento, muitas contradições que poderão nos permitir mobilizações fortíssimas. Porque os mais novos vão ter que passar a pagar 22 e vão ter o risco. Eles pagam cada vez mais e eles vão ter cada vez menos direito, porque a próxima coisa que vai ter é, dentro do regime próprio, é a diminuição do teto, que não precisa de muita coisa, é simplesmente 5 e pouco, eu baixo para 4, eu baixo para 2 mil, e assim é outra forma de você liquidar. Você não precisa liquidar simplesmente introduzindo o sistema de capitalização, você pode simplesmente fazer o que fizeram, baixa o teto. Quando você baixa o teto, o que todo mundo faz? Procura o privado. Então, o desafio é muito grande, temos um governo extremamente terrível, mas nós temos que nos reinventar, e a primeira coisa é organizar a formação política, não só para os nossos... Nós estamos agora, através do núcleo, estou indo para a escola pública. Nós temos uma grande tarefa aqui, dos vários sindicatos, organizarem formação política nas escolas. Eu estou propondo a fazer curso de formação como se faz a conjuntura, sobre a reforma da Previdência, mas para ir nos movimentos. Nós vamos ter que ter um blog, nós vamos ter que ter um mecanismo de unificação, porque a tarefa é gigantesca. E eu tenho a suspeita de que nós também podemos enfrentar, e esse governo possivelmente não vai ter todo o apoio que ele imaginava. Por quê? Porque ele está indo em conflito com os principais interesses da própria base. Então, eu finalizo colocando o desafio de construirmos um coletivo que unifique todos os servidores do setor público e do setor privado para lutar não apenas contra a reforma da Previdência, mas contra a retirada de todos os direitos. Isso vai nos unificar, isso vai nos possibilitar enfrentar essa onda de fake que foi construída dentro das nossas famílias. Esse é o elemento de trazer essas pessoas para a realidade. Bom, obrigado, e ter pergunta eu volto. A gente agradece aqui o professor da Universidade Federal de Alagoas, economista José Menezes, e dando seguimento, a gente vai passar a palavra para o juiz federal Antônio José, aqui no Juiz Federal de Alagoas. A gente está com um problema aqui do ar, né? O pessoal está achando que está aí atrás, né?
aqui no meio, o vai estar mais aqui no centro. Se quiser vir mais para frente, melhor. Vai ter que pegar aquele cabo. Pode ser. Ele vai ter só uma pedrada e passa para cá. Ah, não, aqui está resolvendo. É só para pegar fogo. Pronto. Mas para ele teria espaço para discussões. Todo mundo na conta. Bom dia a todos vocês. Quero agradecer aqui ao sindicato pelo convite, pela promoção do evento, debatendo mais uma vez a reforma da Previdência. Agradecer, Paulo, a gentileza do convite e dizer que a gente está sempre à disposição para debater esse e outros eventos. O professor Menezes que teve a oportunidade de debater nessa mesma conjuntura, no evento da ADUFAL, e que no mesmo debate acerca da Previdência Social, né, algumas pessoas aqui conhecidas, amigo Lauro de Lugar de Gatas, servidor do Juizados Especiais, todos vocês que trabalham conosco na Justiça de Trabalho Eleitoral, da União, Ministério Público, Justiça Federal, Saulo, que no recente evento na audiência pública do Senado Federal, pude participar e dividir a mesa, presidida pelo senador Paulo Paim, na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, debatendo também a Previdência Social. Eu tenho uma participação presidindo uma comissão da AJUF, que trata exatamente da reforma da Previdência, e foi instituída em dezembro de 2016, assim que o Michel Temer ele apresentou a PEC 287, que trata exatamente da reforma da Previdência. Essa aqui está em tramitação, vocês já tiveram a oportunidade de conhecer. Pude participar de, ao todo, acredito que são 6 ou 7 audiências públicas no Senado Federal, na deputados, representando o caso AJUF, debatendo a Previdência Social. A CPI da Previdência do Senado, esta que concluiu que não há déficit nas contas da Previdência, a gente deu um papel também importante e apresentamos tanto sugestões, ideias e projetos de lei. Chegamos a organizar um evento dentro do contexto da CPI da Previdência do Senado. O senador Paulo Paim queria organizar um evento, sugeriu organizar um evento na CPI, retirar as audiências públicas também no contexto de Brasília e organizar em outro estado. Então nós demos a sugestão de ser o estado de São Paulo, na Assembleia Legislativa do estado de São Paulo, e tratando de um formato que nós apresentamos a ele, que foi sobre os devedores contumazes. Vamos falar sobre o devedor contumaz. A gente faz uma plenária técnica, né? Trouxemos o Heleno Torres, nós fizemos a sugestão dos convites, fizemos o intercâmbio, o convite informal, e apresentamos para ele formalizar os convites, e saiu uma CPI em outubro do ano passado, uma audiência pública da CPI da Previdência do Senado, da Assembleia Legislativa, debatendo esses grandes devedores contumazes. São aqueles devedores que a gente chama de contumazes, que é aquele devedor que não é que ele está falido, ele não está em recuperação judicial. Quem aqui trabalha na execução fiscal sabe que grandes devedores existem, esperam as benesses do governo, nunca pagam o que devem, inclusive na própria lógica, se existe lógica do capitalismo, a concorrência é desleal. Por quê? Há uma classe empresarial que ela está ali pagando a tributação, e aí tem outra classe empresarial mais articulada, com lobby no Congresso, e aí ela vai quebrando
os demais daquela concorrência, enfim, as lógicas do capitalismo. E ela vai se aproveitar e corta o Estado todo para trabalhar por ela, né? Ou seja, na verdade, não é à toa que nunca se lucrou tanto essa grande classe empresarial. E muitos deles aí estão presos, enfim. Mas é isso que nós fizemos, um evento sobre o devedor quanto mais. Trouxemos um representante da Procuradoria-Geral da Dívida Pública, levamos representantes da classe empresarial também, desses que representam os empresários que se sentem os injustiçados. Então vamos trazer aqui o espaço. E foi feito um debate técnico, existe hoje está lá no YouTube, esse debate técnico muito interessante para quem quer compreender bem essa questão da dívida ativa. Quando a gente fala de previdência social, não tem como a gente não falar um pouco de história, mas eu não vou me aprofundar muito nisso, mas só citar apenas esse exemplo do início, que quando a gente fala, vai citar o século XIX, aquelas lutas operárias, né, movimentos operários, socialistas, o início dos sindicatos, e naquela luta contra aquele arroxo inicial, né, o desenvolvimento do capitalismo, não existia, como vocês sabem, que é notório, não existia limite de jornada de trabalho, não existia diferenciação de jornada para homem e mulher, crianças, idosos, e aí começam a surgir os primeiros direitos trabalhistas na luta desses trabalhadores, como o professor Mendes enfatizou aqui, das greves, enfim, o início de tudo. E o chanceler Otto von Bismarck, se você for ver, foi o que primeiro consolida a previdência social, no caso da Alemanha. Aí você dizer, poxa, esse daqui é um chanceler de ferro, né? Poderio militar na Alemanha, é ele que vai dar essa concessão para a população, para os trabalhadores daquela época. Palavras do Otto von Bismarck: ou se dá uma previdência social, uma concessão, que é o direito deles, a reivindicação deles, ou se estaremos sujeitos a uma nova revolução. Essa revolução que eles chamam proletariada, essa revolução ela pode vingar. Então, outros faz isso aí, de certa forma, divide aquele movimento, porque tem trabalhadores sindicatos daquela época, movimentos organizados, políticos, que insistem que é necessário um movimento revolucionário. Na verdade, com isso aí você apazigua um pouco os ânimos da classe trabalhadora. Acho que já vou ficar sem bateria. Isso, discurso do Otto von Bismarck. E no Brasil, o marco da Previdência Social, chamamos de Lei Eloy Chaves, certo? É o marco da Previdência Social, segundo a maioria dos doutrinadores. Essa Lei Eloy Chaves, ela surge em 1923. O Eloy Chaves, não sei se vocês conhecem a história dele, ele era banqueiro, um grande líder dos banqueiros de São Paulo, deputado federal por São Paulo, e é ele que é o relator, o autor do projeto de lei, da Lei Eloy Chaves, que está o nome dele, que é justamente que cria as caixas de pensões dos ferroviários. Você vê, poxa, o banqueiro foi autor do projeto de lei que criou a Previdência Social no país, foi o marco, não foi que criou a Previdência Social, podemos dizer, mas foi o marco das primeiras ideias de Previdência Social, com o banqueiro. O discurso do Eloy Chaves também é muito semelhante ao Otto von Bismarck. Ou se faz alguma coisa, alguma concessão, ou esses movimentos, esses sindicatos vão cooptar os trabalhadores, o povo brasileiro, e podemos ter esses movimentos revolucionários que surgem agora na Rússia, essa revolução, e pode trazer ao Brasil o início daquele movimento sindical no Brasil, e esse receio todo fazer o Eloy Chaves convencer os seus colegas, deputados federais daquela época, ou seja, um banqueiro convencendo os outros deputados federais da necessidade de se criar essa previdência no país. Então, na verdade, quando a gente fala Eloy Chaves, a gente estuda muito por Previdência Social, não tem como iniciar os estudos sem falar de Lei Eloy Chaves, mas é interessante saber um pouco como é que foi isso daí. O Eloy Chaves, na verdade, não criou, assim, acordou um dia, coitado dos trabalhadores, precisam da Previdência Social, vou lutar por isso. Não, é um banqueiro, líder dos banqueiros, líder da classe, da elite de São Paulo, né? E foi essa a motivação dele. À frente do seu raciocínio, né? À frente do seu tempo, vamos fazer isso aqui. E hoje a gente está num estágio tão pesado da política que até quem for inventar, imagina um banqueiro inventar um negócio desse hoje, é taxado de traidor, né? A importância da Previdência Social. Sempre tem em mente, meus colegas, que a Previdência Social, principalmente o regime geral, vou falar só do servidor público, mas o regime geral também. O regime geral, as ciências sociais garantem 33,5 milhões de benefícios. E é interessante que são 23 milhões só em um salário mínimo, certo?
E quem recebe o salário mínimo, principalmente benefício de previdência social, geralmente é arrimo de família. Ou seja, ele está lá, recebe um LOAS, recebe uma pensão por morte, um salário mínimo, e tem que sustentar várias pessoas. É o filho que está desempregado, é o irmão, é o tio doente. Então está lá aquela casa. Até o El País publicou uma matéria, está com 2 dias, comparando a vida de 2 jovens, todas as duas moram em São Paulo, uma de um bairro nobre e outra de um bairro pobre. E a menina com 8 pessoas dentro de casa, recebe a fonte de renda, uma Bolsa Família e um benefício previdenciário com salário mínimo, para sustentar 8 pessoas. Essa é a realidade de quem recebe esses benefícios. Então, não sabe. Então podemos dizer que a Previdência ela mantém quase 100 milhões de brasileiros. Não é exagero, isso é realmente um dado, porque cada um, a média de 2,5 membros no grupo familiar. Então está ali inclusive os advogados, quando pedem esse LOAS, esse BPC, eles costumam alegar isso nos juizados. Então ele diz, olha, o grupo familiar da minha cliente são 5 pessoas, só que a lei ela não dá esse conceito de grupo familiar. Então a gente nega o benefício por quê? Digo, não, grupo familiar, eu não posso incluir o cunhado, todo mundo que está morando, não é um critério residencial apenas, pelo menos a questão da lei, né? Embora me solidarize com a situação, porque eu sei que a pendura ali é realmente uma situação de calamidade, porque tem lá 7 pessoas numa casa e a fonte de renda é de um salário mínimo. Mas está ali, quantas pessoas estão lá, um monte de parente, na verdade o familiar, o pai, a mãe, o filho menor de 21, ou então capacitado. A Previdência Social também fomenta a agricultura familiar, combate o êxodo rural, isso é um fato, isso é estatística, basta ver como é que foi o período da década de 80, da década de 90, quando começaram a ter esses benefícios mais pujantes no interior dos nossos municípios. Ela ultrapassa mesmo, isso é um fato também, isso é um dado que ultrapassa o fundo de participação do município de 70% dos municípios brasileiros. Então, essa é uma fonte de renda fundamental para a população ali. Se você retira, se você investe aquilo ali, você pode quebrar um município desses ali, um município muito pobre, né? A justificativa do governo em relação à PEC 287. Embora eu esteja falando de PEC 287, sabemos que o governo ele tem proposta também, pode apresentar uma nova PEC, pode tentar aproveitar essa PEC 287, que eu acredito que ele vai tentar incluir mais alterações. O que acontece? A PEC 287 foi apresentada em dezembro de 2016, e o governo Temer, ao passar do ano de 2017, ele foi desidratando a emenda, porque para tentar aprovar. Então, no primeiro momento, ele consegue aprovar na comissão especial, foi criada uma comissão especial na Câmara, com a relatora, a deputada Arthur Maia, representante da bancada do governo, presidindo, aprova essa PEC nessa comissão especial. Quando ela está em vias de ser apresentada ao plenário da Câmara, tem 2 fatos interessantes, importantes, né? Tem um trabalho das corporações associativas sindicais, a greve geral, o trabalho de oposição a essa PEC, e também uma questão interessante que o governo também pede força política com aquela delação da JBS. O governo começa a se preocupar em se defender, e aí tem 2 acusações criminais, crime comum contra o Temer, no Supremo. São 2 vezes o governo vai ao Congresso negociar. Isso faz com que ele perca força em relação à PEC 287, e ela novamente é reapresentada em novembro do ano passado, e aí ele vai com tudo ou nada, desidrata a emenda para tentar aprovar o mínimo possível e parte para aquele ataque sem precedentes contra servidores públicos. Aquelas propagandas mostrando, não sei se vocês, para mim ficou bastante marcado, porque ele mostrava bastante que a população muito pobre, olha, se não reformar vai tirar o direito seu, os privilegiados, mostrava os servidores públicos. Então criminalizou bastante a imagem do servidor público para a população. Foi em novembro, inclusive aquilo ali era, se a gente fosse fazer uma interpretação, poderia ter sido um crime de responsabilidade desse governo. Como é que o governo vai e o servidor público ele não tinha um espaço mínimo que seja para fazer uma defesa dessa, que o meio de propaganda, inclusive vocês se lembram, aquelas ações judiciais, suspensão de dinheiro de propaganda, gastos, enfim, o governo na hora de dezembro, quando viu que não ia aprovar, deu aquela cartada de intervenção federal, e na intervenção federal não pode surgir emenda, e assim, enfim, a emenda ficou parada, né? Ele veio agora com a perspectiva de tentar negociar com esse governo, para tentar aprovar alguma coisa, esse governo querendo aprovar alguma coisa, enfim. Mas quando eu for falar de reforma da Previdência, eu vou falar também do Armínio Fraga e do Paulo Tafner, que apresentaram uma recente proposta de reforma, que foi muito querida pelo mercado, saiu nas páginas jornais,
apresentou ao Bolsonaro, e do Paulo Guedes. O Paulo Guedes que apresentou uma proposta de reforma, lógico, ele não detalha essa reforma, mas você tem como compreender o que ele quer, porque diversos discursos dele, entrevistas, e eu fui atrás desse material para tentar compreender o que é que o Paulo Guedes, que é o primeiro-ministro praticamente, ele que negocia, está bem claro, bem óbvio, né? Ele negocia com o presidente da Câmara, que é o Anderson Oliveira, está lá. É ele que vai convidar Sérgio Moro, está lá nos jornais. É ele que vai negociar agora, ele agora é o ministro da Economia, que ele está dizendo que vai ter poderes específicos maiores, mais amplos. Então, assim, ele é o primeiro-ministro, praticamente, podemos dizer, ele vai definir muita coisa. E o Bolsonaro deixou isso claro quando ele participou de alguma entrevista antes da eleição, quando ele, no começo da campanha, ele deixava bem claro: eu não sei responder, pergunta ao Paulo Guedes, que é o Porto de Piranga, ele mesmo se ironizou, o Porto de Piranga. Então, posso dizer que o Paulo Guedes, essas entrevistas do Paulo Guedes, têm sido suficientes para eu entender, compreender a reforma da Previdência proposta pelo Bolsonaro. É um governo que ele foi um governo de direita e é um governo com uma perspectiva liberal. O Paulo Guedes é um liberal da escola de Chicago. Ele era um economista que participou apenas da campanha presidencial do AFIF em 1989. Depois disso, ele não participou de governo algum, ou seja, não sei qual a experiência. Uma coisa é ser economista, trabalhar no aspecto teórico, mas qual a experiência que ele tem em algum governo concreto? Não tem. Ele trabalhou apenas na campanha presidencial, economista do AFIF. Ele é fundador do Banco BTG Pactual. Para vocês terem ideia, esse Banco BTG Pactual essa previdência chilena que aconteceu em 82 e 83 no Chile, a reforma da Previdência que aconteceu por lá, que instituiu o sistema de capitalização. Boa parte das ações, porque o que é o sistema de capitalização? O cidadão começa a pagar, formando sua poupança, mas na verdade o dinheiro vai ser investido pelos fundos de pensão, ele vai ser investido no mercado financeiro ou em outros ativos, até mesmo aluguel de imóveis, você pode dar livre para investir esse dinheiro. Então, os maiores investidores desse dinheiro da Previdência chilena é o Banco BTG Pactual. Então, o Paulo Guedes é um dos fundadores desse banco. As justificativas de qualquer governo para aprovar a reforma da Previdência, a retórica é muito bonita. Ele vai dizer que a população está envelhecendo e nós não temos como fugir a esse fato. Podemos ter outra argumentação em relação ao que será feito. Qual é a reforma que nós queremos? Mas a população está envelhecendo. Então, você tem aqui a pirâmide etária desse ano aqui de 2000 e observe como ela, a maior faixa etária aqui dessa pirâmide é justamente de 15 a 19 anos. A faixa mais larga. Isso do ano de 2000. E aqui é do ano 2060, uma projeção. A pirâmide etária do Brasil, observe que a maior quantidade de brasileiros estará na faixa etária entre 55 e 59 anos de idade. Ou seja, em tese, teremos menos pessoas trabalhando, contribuindo, e mais pessoas aposentadas, se a aposentadoria estiver ainda com essa classificação atual, 60, 55, 65, 60 anos de idade. Então as pessoas vão se aposentar nessa idade ainda no futuro. E quem é que vai pagar essa previdência? Essa é a lógica, uma das lógicas que o governo apresenta. A outra é dizer que tem déficit. E ele diz por quê, vai explicando, enfim. E outra é a comparação com países dentro da OCDE. Esses países são da Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O governo insiste em dizer que o Brasil precisa se enquadrar nessa classificação. E esses países já fizeram reforma da Previdência e tem lá características específicas, idade, enfim. Eu vou pular logo para esse terceiro ponto que o governo alega que desses países dentro da OCDE. Trouxe aqui uma classificação desses países. Alguns desses países são países, como vocês podem ver aí no slide: Bélgica, Dinamarca, França, Grécia, Islândia, Irlanda, Itália. A maior parte, Japão, Estados Unidos, Finlândia, a maior parte desses países são países que têm índices de desenvolvimento econômico superiores ao Brasil. E a maior dificuldade que nós temos, a gente tem que ter um cuidado muito grande de tentar aplicar no Brasil um programa político, econômico que deu certo no país. Eu vou fazer uma reforma da Previdência que deu certo na França, eu vou fazer exatamente no Brasil. Quem é o Brasil? O que é o Brasil? Quem são os trabalhadores brasileiros? Como é o dia a dia? Como é o trabalho no Brasil? Nós precisamos ter um diagnóstico do trabalho no Brasil, saber, por exemplo, nós não resolvemos um problema. Se teve reforma agrária no Brasil,
foi algo hercúleo. A pouca reforma agrária que tivemos foi aquela coisa de ter brigas, aquelas ligas camponesas, tivemos esses movimentos sem terra, e a muito custo, a muita pressão, sai um pouco de reforma agrária no Brasil. Como é que foi feita a questão da transição da Lei Áurea, quando ela vem abolir a escravidão, e como é que vem surgir essa transição do negro na sociedade brasileira, essa igualdade material? Como é que foi feito isso? O que foi feito dessa grande parcela da população? Então, enfim, a gente tem situações aqui no país, situações importantes, cruciais, que elas não foram resolvidas. E isso tudo reflete na situação do trabalho hoje. Então, nós temos veja o estado de Alagoas. O estado de Alagoas, qual é a classificação, qual é a aptidão técnica desses trabalhadores, principalmente os dos nossos 101 municípios, tirando Maceió. Veja as nossas periferias. Então, a situação de pobreza, o pessoal trabalhando aqui a vida inteira, qual o conhecimento acerca de trabalho? Tem como exigir que essas pessoas trabalhem até os 65 anos? A exigência da idade mínima, o aumento da idade mínima, sem uma consideração desse trabalho no Brasil, pode levar a população simplesmente a não se aposentar mais, a não ser que seja por benefícios incapacitantes. Ou seja, vai ter uma população só aposentada, que é triste, não é lamentável. Todo mundo se aposentando por incapacidade. Quando a gente vai se aposentar, tem um mínimo de saúde, porque a gente espera, na nossa juventude, vou trabalhar, e no futuro, o que é que você pergunta a um jovem? O que é que você quer fazer, um jovem de 25 anos? Você pergunta a ele o que é que ele quer fazer quando ele tiver seus 65. Eu acredito que ele espera que vá ter um mínimo de condição digna de vida, ou ele espera, não, meu objetivo de vida é chegar aos 55 e me aposentar por incapacidade, passar o resto da vida com problema de saúde daqueles que eu peguei trabalhando, porque não tinha condição, porque aumentou a idade mínima, e meu trabalho não me permitia ter saúde. Eu pego trabalho insalubre, trabalho que tem riscos. Trabalho de taxista, por exemplo, trabalho de motorista é extremamente estressante, entre várias profissões, né? Como é que o empregado doméstico vai conseguir trabalhar até 65 anos de idade? O que vai acontecer é que o empregador, a patroa, o patrão, vão demitir para pegar uma pessoa mais jovem, porque eles vão querer que trabalhe ali para limpar a casa, varrer, passar pano, a não ser que sejam solidários, enfim, mas a verdade é um fato. Um pedreiro, uma pessoa que trabalha na construção civil, alguém já viu uma pessoa com 65 anos? Então, essa situação nós devemos ter bastante cautela quando se aplica algo que dá certo em outro país, vai trazer o mesmo, isso aqui mas é assim na Suécia, na cidade da Dinamarca. Olha, esses países deram certo. Vou pegar o mesmo modelo implantado no Brasil. A gente precisa de uma transição muito grande de questões cruciais, básicas da população, que não foram resolvidas. O Chile adota o modelo, foi feita a reforma da Previdência, a população dificilmente conseguiu ter protestado naquele tempo, mas difícil você protestar com o poderio das armas de fogo, dos tanques de guerra. Ele foi baseado no modelo econômico de Milton Friedman, o sistema de poupança, está tentando se rever agora, porque o que acontece é que boa parte da população, 90% dos benefícios previdenciários, são garantidos no valor de 60% de um salário mínimo chileno, né? Então, você um valor bastante aqui, 60% de um salário mínimo. O que se pretende uma reforma da Previdência? Primeiro, implantar um regime de capitalização. Sempre é essa a ideia. Eles preferem o regime de capitalização ao invés de repartição. Nós temos dois regimes, né? Duas possibilidades. O atual no Brasil chama-se repartição. Significa o quê? Que uma geração é responsável pelo financiamento da Previdência Social da outra geração. Vocês somos servidores públicos aqui. Nós descontamos a contribuição da Previdência no nosso contra-cheque. Ela serve para quê? Para pagar o nosso aposentado. Esse dinheiro, em tese, né, deve ser utilizado para isso. Esse dinheiro é utilizado para pagar o cidadão que já está aposentado. E nossa aposentadoria, quem vai pagar? O pessoal que tiver vindo depois, né? Ou se passou um concurso depois, enfim, o pessoal vai pagar aquela previdência social nossa. Lógico que não é só isso, tem também a contribuição, a contrapartida do governo. Mas o regime de capitalização, ele esquece essa repartição, não existe essa solidariedade entre gerações. O capitalização, você paga a sua previdência, sua contribuição,
ela vai ser depositada, em tese também, numa poupança, certo? Aquilo ali é seu, aquilo ali vai render ou não, depende de quem for investir. Não é numa poupança, lógico, porque não é só simplesmente o conceito de poupança em um banco, porque vai render menos do que a inflação. Aí o que acontece? O fundo de previdência que vai pegar aquele seu dinheiro que você investiu, você está guardando, ele vai ser só seu, ele vai pegar aquele dinheiro e vai investir para tentar obter maiores ganhos. Se não obter maiores ganhos, vai lhe cobrar uma alíquota a mais. Você, no futuro, caso aquilo ali não consiga ter lucratividade, ele vai cobrar uma alíquota a mais. Ou seja, quem migrou para esse benefício especial, para a FUNPRESP, não quer dizer que está livre de uma contribuição adicional. Basta que o fundo, no futuro, daqui a 20, 30 anos, diga, olha, está aqui, então está em risco, e você vai ter que cobrar, porque a gente às vezes tem um medo de que no regime próprio vamos ter a cobrança adicional de alíquota. Já temos 11% para 14%, né? Estava com uma suspensão da liminar pelo ministro Lewandowski, mas já aumentou, 14%, uma suspensão da liminar, e a suspensão da liminar a qualquer momento, de repente pode revogar essa liminar, levar a plenário. Basta que esse governo não vai ser uma funciona assim no mundo da garotinha, né? Como é que vai ser? Ele vai se reunir com o Renan, ele vai mandar um economista lá, o Paulo Guedes, para se reunir com o presidente do Senado, ou ele se reúne e o presidente do Senado não vai voltar nada, simples. E ele vai fazer o quê? O presidente do Senado vai mandar prender? Vai fazer como mandar um gênero. Então, enfim, vamos para o mundo da realidade. Ele vai ter que sentar com o presidente do Senado, seja ele quem for, se for Ana Caio, vai ter que sentar também. E vai ter que negociar. E eu não duvido que eles vão imediatamente ao Supremo, vão pedir que o ministro Toffoli paute o processo que está com a suspensão da alíquota do 11 para 14. Eu acredito que isso vai ser feito imediatamente. Não tem mínima condição de isso continuar sem aumentar. Isso vai ser fato. Certo? Então, a implantação do regime de capitalização é um fato. Você cria a poupança. E aí dizer, isso é muito tranquilo. Imagine, toda a minha contribuição da Previdência Social, a gente tem que ficar revoltado. Poxa, quer fazer a reforma da Previdência com o servidor público, devolva meu dinheiro que eu paguei. Muito servidor fala isso, devia devolver meu dinheiro, porque se eu tivesse investido, pelo menos eu estava com meu dinheiro. E aí o governo vai reformar, vai tirar meu direito e eu não vou ficar com nada. E o capitalização tem um problema. Qual é o problema da capitalização? A criação de poupança, embora seja, a gente visualiza, poxa, o dinheiro vai ser meu, é mais seguro, ela tem um risco. Isso é um risco, porque você vai deixar aquele dinheiro ali, você não vai botar aquele dinheiro numa poupança do banco, porque vai render menos que a inflação, você não vai ter nada no futuro, você vai ter que pegar aquele dinheiro e investir em alguma coisa. Ou você vai botar em imóvel, ou no fundo de previdência, e ele vai pegar o seu dinheiro, o fundo de previdência com empréstimo, ele vai pegar o seu dinheiro e vai investir no mercado financeiro, no mercado de renda variável, ações, ele vai investir, e isso tem um risco. O servidor público até arca com esse risco, que é menor, que é um risco da mesma forma, ele pode até arcar, mas é um risco. Mas imagine esses trabalhadores do regime geral, imagine empregado doméstico no regime de capitalização. E depois, no final das contas, não dá ter mais condições dela trabalhar, toma aqui tua poupança de volta, se você quiser isso aqui, esse dinheiro. Tem pensão por morte? Não, você tem que fazer seguro de vida, porque capitalização é poupança. Se você vai para um regime de capitalização, você tem que fazer seguro de vida. Você tem que fazer seguro de vida. Você não vai para o regime de capitalização sem fazer seguro de vida, porque lá você vai depositar e aquilo ali, se você vem a óbito, você vai sacar aquele dinheiro. É parecido à previdência privada. É isso. E tem riscos. Qual é o problema? O que pretende a reforma? Desonerar também as empresas das contribuições. O Paulo Guedes falou isso. Ele falou isso, tem artigo dele, entrevista. Ele quer desonerar. Ou seja, você sabe como é feito o financiamento da Previdência Social hoje, da Seguridade Social. É cobrada a contribuição do trabalhador, das empresas, enfim, do Estado, certo? Todo mundo patrocina a Previdência Social. Ele quer desonerar a COFINS, ele quer desonerar a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, ele vai desonerar as empresas. O que acontece? Vai prejudicar a arrecadação e também esse regime, essa poupança de capitalização, porque o trabalhador hoje ele conta com a contribuição dele e a contribuição patronal. Se você desonerar aquela contribuição patronal, vai diminuir o valor dos benefícios também. Aumento da idade mínima para a aposentadoria. Toda reforma quer aumentar a idade mínima. Então, 65, como eu disse, o problema de aumentar a idade mínima, todo mundo está vivendo mais.
Aí o IBGE vai querer ir contra o IBGE, está dizendo lá, o povo está vivendo mais. Vejam bem, há uma realidade diferente entre nós e outros tipos de trabalhadores. Tem outros trabalhadores que não vão aguentar trabalhar muito, vão se aposentar por incapacidade, porque não aguentam, não têm condições de determinados trabalhos no Brasil, e muitos deles, são poucos, não têm condições de trabalhar muito. E nós mesmos também. Há uma carga de estresse, exigência, aquilo ali cada dia mais, não está tendo concurso público por causa da emenda 95, então vai ser exigido mais e mais daquele, eu estava de férias, nessa semana, mesmo de férias, eu fui lá e saí movimentando os processos da minha audiência que eu fiz antes de processos ali, o rapaz está movimentando, esse rapaz não está certo não. Eu estou me sentindo bem, vou completar isso aqui. E você fica ali, se não fizer, e eu fiz a audiência, eu ali tenho umas informações para movimentar esse processo de acordo aqui, que eu fiquei preocupado. Quando você fica um pouquinho no juizado, você fica preocupado mesmo, porque ali do outro lado, no juizado é pobreza, enfim, pobreza extrema mesmo, né? Então você fica ali e vai acabando o ano, e o povo ali não se aposentou, e, enfim. Mas o aumento da idade mínima é complicado, como eu já disse a vocês, até para nós mesmos, né? Enfim, imagine para esse quanto tanto trabalhadores no Brasil. E além disso, detalhe importante, lembrar que quando o IBGE aumenta, constata o aumento da expectativa de vida, tem que lembrar que tem uma diferença entre expectativa de vida saudável e sobrevida. Expectativa de vida saudável é aquela expectativa da pessoa que já está dizendo o nome, com saúde. Tem gente que vive, o fulano está com 90 anos de idade, vive muito, né? Mas passou ali 40 anos da vida cheio de doença. Então a expectativa de vida saudável da cidadão foi pouca. Então a expectativa de vida saudável, quem tem uma condição de renda melhor consegue trabalhar com saúde preventiva, né? Você conseguir tomar agora vegano, né? Os alimentos de qualidade, orgânico, né? O cidadão vai lá e faz uma hortinha em casa, ou compra, inclusive compra é pior, né? Que é mais caro, o negócio agrotóxico é mais caro, enfim. Mas a expectativa de vida da maioria da população saudável é pequena ainda, comparando, enfim, com a expectativa de vida. E sobrevida é o valor que é o período que vai da aposentadoria até a expectativa de morte. Então, se está em 65 anos a aposentadoria, e o cidadão que vai até 65, ele tem 10 anos que se espera que ele vai receber social. 4. Desvincular os benefícios do salário mínimo. Toda a reforma da Previdência quer isso daí. O governo Temer tentou, na proposta original da PEC 287, desvincular o salário mínimo. Por que desvincular os benefícios do salário mínimo? Para poder, o salário mínimo vai ter um reajuste específico e esse benefício, a tendência é ele ficar com valor minguado, vai virar um Bolsa Família especial no futuro, certo? Ele vai perder o valor aquisitivo. 5. Aumento das alíquotas, inclusive para os atuais aposentados. Aposentado, autoaposentado, a Previdência não vai interferir. Interfere. A alíquota aumenta para ele também, mesmo ele estando aposentado. Ele tem que arcar com a aposentadoria dele também. Né? A lógica é essa. Então ele se aposenta. Um aposentado chegou para mim e disse, mas essa reforma me atinge, porque eu estou aposentado. Mas eu disse, mas a pensão por morte sim. Ele, não, mas eu já estou aposentado. Não, você não morreu. Aí ele, como é que eu faço para não me atingir? Você não diz que for aprovar a reforma para não me atingir, porque a esposa dele não tem nada. Né? Então, tem uma aposentadoria. Porque é o seguinte, a proposta de reforma ela quer sempre acabar com essa pensão por morte. Então, até a Dilma fez uma reforma da Previdência em relação à pensão por morte. Já esse governo Temer, como esse próximo, a ideia é impedir a acumulação, tanto diminuir o valor da pensão, 60% do valor atual, que já está minguado, já está pequeno, e aí de tentar diminuir a acumulação. Por exemplo, cidadão, a esposa ganha 2 salários mínimos, o marido ganha 1 salário mínimo. Pronto, eles não vão poder, caso não venha a óbito, não vai poder acumular a aposentadoria. Geralmente o limite vai ser até 2 salários mínimos para acumular a aposentadoria e pensão. Aí o cidadão chegou para mim e perguntou, como é que eu faço? Eu disse, só se você se matar no dia, você comete um suicídio no dia, e antes de aprovar a reforma, porque você tem que morrer antes, porque a lei da pensão, da aposentadoria é a lei do óbito, né? No dia que você vem a óbito, está valendo aquelas regras ali. Enfim, isso é a única forma. Não vai ser atingido, me expor como é que vai ser, porque antigamente ele não trabalhava e tal. Só olha aí a situação. Porque antigamente ela não estava no mercado de trabalho, não existia isso, era cuidar de casa, não tinha babá. E agora eu estou aposentado, paguei uma contribuição ali como facultativo para ela, e aí ela tem um salário mínimo. E eu tenho 3, 4 salários mínimos. Ela vai ganhar, eu disse, ela vai ganhar mais vantajosa, mas ela vai perder a aposentadoria dela, se for aprovada a reforma. Eu fiz essa minha apresentação aos advogados, no plenário dos advogados,
Interessante que na semana seguinte, o advogado foi lá no juizado e disse: depois que o senhor falou aquilo dali, eu comecei a refletir, mas já foi depois da eleição. Só que ela disse isso ainda. Eu comecei a refletir realmente, fiquei preocupado. Só que eu acho que o Bolsonaro vai impedir esse tal de Paulo Guedes. Isso seria uma possibilidade. Mas o Paulo Guedes não é nomeado por ele. Mas ele vai querer fazer muita coisa. Eu acredito que o Bolsonaro vai impedir o Paulo Guedes, como se o Paulo Guedes fosse o vilão que quer acabar com a Previdência, e o presidente da República fosse o defensor dos trabalhadores, a raciocínio. Ele disse: mas olha, o presidente nomeou ele vai nomeá-lo. Se ele quisesse impedi-lo, é assim, se ele não nomeasse. Como é que, enfim, mas as pessoas estão nesse raciocínio ainda muito infantilizado, eu acho, né? Infantilizado mesmo, sempre não cair a ficha, com essa coisa toda. Enfim. Fim dos benefícios rurais, LOAS, aumento da idade mínima, trocar esses benefícios por uma renda universal. Essa é a proposta do Armínio Fraga, Paulo Daphne, que é criar uma renda universal de 65% a 70% do atual salário mínimo, e essa renda é uma renda universal. Acabaria LOAS, acabaria tudo. Porém, a atualização desse valor não seria com o salário mínimo, seria de acordo com o índice que eles iam criar por obra em renda baixa, baladeira baixa, isso aí. E daqui a pouco o cidadão, na verdade, é a ideia do capitalismo, é muito isso. Garante o assistencialismo mínimo possível, né? A ideia do capitalismo hoje liberal é essa: ele garante um benefício em termos de políticas públicas, ele tem políticas públicas com um benefício mínimo possível, ou seja, é uma espécie de Bolsa Família. Melhora o Bolsa Família no começo para dar a ideia de ilusão, ou seja, cria uma renda básica universal e dá à população, depois diminui. Bota lá embaixo, falou: quem é que vai ficar brigando por isso, reivindicando? Porque esse pessoal que recebe esse benefício, pessoal muito pobre, difícil ter organização até sindical dessas pessoas, associativa, movimento, o máximo movimento. A mudança do sistema não é simples, vai haver perda de arrecadação, como eu já falei. O problema é que na perda de arrecadação todo mundo se quebra, inclusive quem está aposentado, certo? Vai haver, eu falei, da perda do poder aquisitivo das poupanças individuais, entregues às oscilações do mercado financeiro, enfim. E o que mais me preocupou na proposta, que eu até falei isso acho que não foi falado isso nessa audiência pública do Senado, essa última que a gente participou, quem falou isso foi o representante, foi o último que falou na mesa, foi um representante das assessorias parlamentares, depois eu procurei. Foi o Luiz Alberto. Eu procurei investigar mais, e saiu também na proposta do Armínio Fraga, Paulo Daphne, que é desconstitucionalização da Seguridade Social tirada da Constituição. Significa o seguinte, simples: aprovamos uma PEC, retira todo aquele capítulo da Seguridade Social da Constituição. Nossa Constituição, como vocês sabem, é analítica, né? Ela se estendeu, tratou de diversos direitos, esmiuçou a Previdência Social toda na Constituição. Então, qual é a ideia deles? Desconstitucionaliza, retira isso daí. Porque no futuro, porque o grande problema de aprovar uma reforma, por que Temer não consegue aprovar uma reforma? Porque o governo errou? Não. O governo apresentou a emenda do teto dos gastos públicos, a emenda 95, e aprovou. Uma bolada só. Que houve reação de sindicatos, mas não conseguiu, não. Foi um trator aquilo dali. Houve protesto, mas ele aprovou, impressionante. Ele aprovou uma PEC dessa. O governo, vice-presidente, todo mundo que votou a favor, tem uma. Saiu, acho que foi até a própria Folha de São Paulo, Estado, não sei. Mas saiu um dado do seguinte: que os mesmos que votaram a favor do impeachment, parece um compromisso que houve ali, e votaram a favor. Foi perto, foi curto espaço de tempo. A emenda 95 foi aprovada em novembro, dezembro de 2016, né? Impeachment é dezembro, né? O impeachment é nicho. E o impeachment é nicho, né? Então, se vocês forem ver, um período de tramitação de uma PEC dessa, que vai congelar os gastos públicos por 20 anos, ela engessou 5 legislaturas. Ou seja, um deputado federal, o senador, talvez não tenha o que fazer. Peraí, está tudo congelado aqui. Não tem. O presidente da República, daqui a tantos anos, está lá, 20 anos. Então, assim, veja que numa PEC dessa ele aprovou em tempo relâmpago, né? Foi rápido. E essa daí, ele está tão certo, e é um político experiente, esse Michel Temer. Ele foi presidente da Câmara, acho que foi 2 ou 3 vezes, enfim, é um político experiente. Ele sabia, ele apresentou a emenda 90, a PEC 287, com o intuito mesmo de aprovar. Ela ia ser aprovada. Ele estava articulado para isso daí. Porque o pessoal às vezes fala, o erro do Temer foi ter colocado uma PEC muito radical.
o tempo de contribuição dela é de 49 anos para o trabalhador conseguir o benefício integral. Ele tentou reformar tudo, radicalmente tudo, mas não é inocência dele. Ele tinha os votos para isso daí, ele estava contando os votos. Só que na hora começou a oposição, teve a greve geral, mas não foi só essa greve geral, não foi só os movimentos dos trabalhadores. Eu vejo também que aquela delação, o governo assumiu, o governo tinha um cara com uma mala de dinheiro lá na Bahia. O governo tinha várias pessoas que começaram a cair dentro do governo. Teve uma hora que o governo foi uma quadrilha praticamente, podemos dizer isso, né? Praticamente, por conta de algumas pessoas do governo, o próprio presidente sendo acusado, aquela que foi que caiu para o presidente anterior. Mas esse daí foi crime comum, né? Uma acusação de comum, né? Era o mínimo que podia ser feito, era a Câmara autorizar que o cidadão, pelo menos, pudesse ir lá se defender. Ele foi acusado só. Ele tinha ainda a defesa dele, mas sequer ouvir isso. Houve acusação criminal e simplesmente cancelou aquilo dali, acabou-se aquilo dali. Mas a desconstitucionalização vem aí. Isso é muito preocupante, porque o presidente vai poder reformar a Previdência por uma medida provisória. Existe proibição de medida provisória em matéria previdenciária na Constituição? Não. Existe matéria criminal, mas matéria previdenciária não existe essa proibição. Está lá, nas vedações da medida provisória. Tem até aquela proibição de medida provisória naquele sequestro de poupança. Foi justamente aquela criada por Collor, aquela vedação típica. Mas não existe para a matéria previdenciária. O presidente poderá reformar a Previdência Social por medida provisória. Basta ele alegar lá que é urgência e é assim que funciona mesmo. E aí já foi. Né? No caso dos servidores públicos, sempre a gente sendo chamado de privilegiado, porque tal. Já foi feita uma reforma da Previdência, em 2013, vocês sabem que quem entra depois de 2013 já entra na regra do teto do regime geral. Mesmo assim, ainda somos chamados de privilegiados. Tem pessoas que se aposentam, servidores que se aposentaram, estão aposentados com 50 e poucos anos, mas, ora, foi direito adquirido. Essas pessoas se aposentaram com direito adquirido. Eu conheço uma senhora, uma idosa, que ela recebe um benefício desde 1982. Ela nunca trabalhou e recebe uma pensão por pobre desde 1982, no valor de R$8.000. Está na lei da época. Aí você vai chegar agora, não é privilegiado, acaba com o direito da cidadão. Ela tem direito, certo? Ele foi servidor público, faleceu novo demais, mas deixou. Né? Eu fico dizendo que de 82 para cá, ela recebe quase 40 anos de pensão, que é uma coisa mais deficitária, se fosse ver do aspecto econômico, matemático. Quer coisa mais deficitária do que isso? Antigamente, o servidor federal ele não contribuía para a Previdência Social. Então, houve isso aí. Mas, nossa preocupação com o servidor público é essa. O servidor público, a gente está sempre chamado de privilegiado. As políticas eles estão mentindo. Porque a Previdência Social, eu não acredito que ele compreenda nada, não. A série de Previdência. Então, ele chama o assessor, o ministro. Mas governador, pessoas com experiência, uma entrevista do Geraldo Alckmin, e o Geraldo Alckmin disse que tem que reformar a Previdência para acabar com os privilégios, os privilegiados. Mas foi governador de São Paulo por 2 ocasiões. Esse se conhece. Esse não tem quem me diga que esse cidadão não conheça a sua Previdência Social. É um político antigo, experiente, conhece. Então ele está falando ali, ele está reforçando, é o que a gente chama de pós-verdade. As pessoas estão criando os fatos, estão criando fatos e estão repetindo isso aí para pegar. E a imprensa vai, noticia também, e de repente está lá uma entrevista no Globo News desse, chama um economista da Fundação Getúlio Vargas. Tenha medo quando acontecer isso aí. O FGV chamou um economista. Estamos aqui com uma análise técnica de um economista, enfim, de uma faculdade dessa, e ele começa a dizer que tem que reformar a Previdência, que o servidor é muito privilégio, então tem direito adquirido. Essas pessoas receberam direito adquirido, elas não podem perder. E não é quem está trabalhando na ativa que vai sofrer esse prejuízo, vai reformar a Previdência nossa, que nós temos que ter as regras de transição. E aí a gente vê esses benefícios, essa migração, eu queria falar um pouco sobre ela. Muita gente migrou, né? Muita gente identificou, e eu acredito que um fator decisivo para benefícios especiais. O que acontece? O servidor público federal, ele faz o cálculo do seu benefício especial, quando o valor vai no valor específico, ele começa a raciocínio econômico dali. A minha preocupação, eu vou falar pelos juízes. Eu vi que juízes na faixa etária de 40 anos a 50, muitos mesmo migraram. E com a prorrogação agora, no desespero do governo eleito... O FUNPRESP está fazendo nos tribunais a propaganda. Os próprios juízes pedem que o FUNPRESP traga alguém
para explicar. O que é que você tem a dizer? O próprio juiz pede a palestra. E aí vai lá a palestra. Os servidores da vara onde eu atuo, eles pediram para eles falar um pouco. Eu disse, ó, o que é que ele está querendo é isso aqui, essa migração é isso. Deu uma conversa informal, me pediram. Eu reuni todos lá, eles me pediram para falar. E eu fui lá e falei, o que é o FUNPRESP, o que é a migração, o que é o benefício especial, isso é isso. Aí o que é, quais são as alternativas? É essa. Até perguntaram o que eu vou fazer. Eu vou ser sincero, no começo, logo, quando começou esse debate, eu disse, olha, eu ainda não sei. Mas a minha tendência é ficar no regime próprio. Agora, o que me preocupa, porque eu sei o seguinte, faz um cálculo de benefício especial, o valor dos servidores foi um valor pequeno. Eles fizeram. Não, a gente vai fazer nosso cálculo. O valor foi pequeno desse benefício especial. Eles fizeram um cálculo do valor pequeno, que eu vejo aqui muitos juízes e tem. Eu pergunto, conversando muito com muita gente, e o que eu vejo é o seguinte, eles acham que vai aprovar uma reforma, não tem como a gente brigar contra isso. Eles não acreditam na luta associativa, na luta sindical. Muitos deles serem diretores da associação. Imagina o diretor da associação, imagina o diretor da associação do sindicato está acreditando nisso, que a gente vai impedir. Não sei o que. Teve até um que falou, o capitalismo é indomável. Eu disse, mas essa frase não tem sua. Eu disse, não é minha não, é do Marx, né? Enfim, mas é indomável e não tem como a gente bater de frente contra isso. O juiz da Mata, lá do Maranhão, foi a mesma lógica. Eu tentando convencer ele, ele precisa passar no corpo. Vai passar. E aí, no caso, eles porque, eu tenho filho, você tem que entender, eu tenho filho, eu disse, mas eu também tenho. Outros dizem, esse discurso seu é muito bonito, mas é ideologizado. Eu disse, mas o seu também é ideologizado. Por que ideologizado o meu? Não, porque você está no discurso ideologizado, porque eu fiz teve um grupo de trabalho que fizeram aqui, um grupo de WhatsApp, com 50 pessoas do Nordeste, para discutir relatório, estudo, e chegaram à conclusão que o melhor era migrar. Mas veja, a gente briga por isso, veja, não é uma questão só matemática, a gente briga por isso porque é um direito nosso. É um direito, o direito não necessariamente ele vai bater, se nós não precisamos dar direito, não precisa de baixo já economia, é como aqui, matemática. Não bateu aqui o ponto da economia de matemática, mas eu falei dessa forma, matematicamente vai dar um resultado, não, mas é um direito nosso. Então, como eu disse daquela senhora que recebe a pensão de 1982, ela tem um direito. Mas matematicamente não vai bater, vai ter déficit, ela está gerando prejuízo, vamos reduzir a previdência dela. Não, é um direito adquirido. Então, assim, são coisas, a própria associação de juízes, elas brigam para ficar o salário delas, dos juízes, vinculados ao ministro do Supremo. Eu disse, se vocês estão brigando, a gente briga por isso, porque vocês querem defender que isso é direito. Mas, na verdade, no liberalismo, isso não existe. Isso não existe. Reposição inflacionária anual, no liberalismo, a gente não existe. Até que o pessoal fica calado, porque a maioria tende a um pensamento liberal. E aí fica a contradição. Mas fica aquela contradição. Peraí, eu tenho um pensamento, eu acho que qualquer ideia que não seja o liberalismo é ideologizado. Mas aí, uma reposição inflacionária anual, que a gente fica pedindo, isso aí é direito? Mas matemática, pelo aspecto do liberalismo, quem disse pelo liberalismo que o fato de repor, de ter inflação, o salário deve ser aumentado? Peraí, mas houve aumento da arrecadação, tem que ter outros fatores. Mas quando a gente vai lá no Congresso, ou quando vai ao Supremo, a gente vai com a tabelinha, que a gente vai bem bonitinho. Olha como está essa tabela bonita. Quem fez essa? Parabéns, fulano. É bem assim, dessa forma. E vocês fazem a mesma forma. A FENAJUF vai com a tabela, organiza reposição dos últimos anos, compara, às vezes compara com outras categorias e mostra lá bonitinho. Mas ninguém vai mostrar que eu perdi a arrecadação, não. É a gente, nosso poder de argumentação. Então, acabando a isso, mas não. Peraí, o Brasil sem controle algum. Enfim, e é isso que eu queria só, já para finalizar, esse slide aqui eu chamo a atenção. Se a reforma da Previdência não sair, tchau, Bolsa Família, Deus fiéis. É esse tipo de propaganda que apresenta. Imagina um coitado desse, tchau, Bolsa Família. O cara só tem isso na vida. Perto do Natal ainda mais. Precisa daqueles valores para comprar um presentinho, um mínimo que seja com uma criança, um filho, uma cesta, alguma coisa simples, e de repente vem um negócio desse aí. Adeus fiéis. Estudante universitário. O que eu falar, eu não vou falar dessa questão da dívida, o professor Menezes já tratou, mas é uma das questões a ser abordadas, mas as desonerações fiscais, as renúncias tributárias, essas desonerações no Brasil, elas estão fora de controle.
Por que eu digo isso? Porque elas pulam em 10 anos de 1,7% do PIB para 4% do PIB. Elas apresentam quase 30% do rombo, representam quase 30% do rombo recorde que o governo conta, né, como se fosse déficit, que é 149,7 bilhões. 30% são só essas renúncias. Essa fonte da informação aqui é do secretário da Previdência Social, Marcelo Caetano. É um secretário, é o representante do governo, é o autor intelectual da reforma da Previdência. É ele que diz isso. Segundo o levantamento divulgado pelo Ministério da Fazenda, não foi um sindicato, que a gente dá credibilidade ao sindicato, mas até na apresentação estou tendo cuidado de pegar as próprias fontes do governo. Porque agora está assim, eu fui apresentar um dado de informação, mas peraí, quem disse isso foi um sindicato. Já participei de debate que o cidadão foi questionar o Paulo Paim. Mas esse Paulo Paim é contra a reforma da Previdência. Entendi. E daí? Ele está presidindo a CPI e ele chamou, quem tem a oportunidade de acompanhar aquela CPI, ele convidou representantes da classe empresarial, grandes devedores, foi democrático ali. Está lá no YouTube, assistam, confiram, foi democrático, todo mundo teve a oportunidade de falar. Aquela CPI, eu nunca vi, convidou todo mundo da sociedade, empresários, sindicatos, bancos, todo mundo foi convidado, e todo mundo foi muito bem tratado ali. E em relatório, tiveram perguntas, questionamentos para todos que falaram naquelas audiências, todo mundo teve a oportunidade de responder, de falar, de apresentar relatório, todo mundo contribuiu, foi democrático. Então, muito parabéns aquele senador. As exonerações poderiam ter um déficit, a Previdência poderia ter um déficit de 40% menor sem as renúncias fiscais, segundo o Ministério da Fazenda. O próprio relator da PEC 2007, o Arthur Maia, deputado, ele é um representante do governo, foi escolhido relator dessa PEC na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, e ele defendeu o fim das desonerações de tributos previdenciários. A gente também tem uma questão do refis no Brasil, não tem controle, está lá o cidadão, está o bem dele, vai para a execução fiscal aqui na Justiça Federal. Quando é na hora, o cidadão vai lá e retira o bem. Por quê? Porque ele entra com refis, alguma espécie de parcelamento especial, mas ele nem pagou o anterior. Ele vai ficar prorrogando, ele não. E ele vai ficar aqui aquela dívida. E como é que fica o povo que ficou sem aquela tributação? Isso não é corrupção também, né? Não, mas isso não é corrupção. É uma forma de legalização, que é uma coisa que é um absurdo, né? E não se paga nunca, os refis. O governo, inclusive, esse governo atual, teve uma hora que ele chegou a buscar o apoio à Previdência em troca de refis de pequenas empresas. Chegou a negociar com isso. Carlos Marum. Depois de obter benefícios, os congressistas dão calote no refis, os congressistas também entram nesse refis. Essa matéria do Valor Econômico, da Folha aqui do Folha de São Paulo, essa aqui do Estadão, Receita cancela a adesão de mais de 700 viciados em refis, que deixaram de pagar 1 bilhão. Pô, só negação, dívida ativa da União, que eu falei aqui do evento que nós fizemos na Assembleia Legislativa de São Paulo. Essa dívida ativa da União, ela alcança hoje mais de 1,8 trilhão de reais, está desatualizado, deve ter aumentado. 400 bilhões são dívidas da Previdência Social. Não esqueci um detalhe importante, novamente, busquei informações, dados do próprio governo. A Annelise de Almeida é diretora de gestão, era diretora de gestão da dívida ativa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Em uma audiência pública sobre a PEC 287, ela esclareceu que 42% das dívidas de contribuições previdenciárias que o governo vem cobrando tem entre média e alta recuperabilidade. Quando você fala dessa dívida ativa, em diversos debates, você vai observar que o governo, ou representantes do governo, ou representantes do mercado financeiro, eles dizem que isso é balela, que quem deve, a maior parte dos devedores, está falido. Aí eles citam a Varig, a Transbrasil, não sei se já tiveram a oportunidade de verificar o discurso. Varig e Transbrasil realmente estão entre os maiores devedores. E realmente isso acabou, certo? Porém, olha que 42, quase metade da dívida tem entre média e alta recuperabilidade. Quer dizer que se você tiver um melhor controle daquela cobrança, você consegue pegar essa turma, certo? Quase metade da dívida da Previdência Social, das contribuições previdenciárias, tem entre média e alta recuperabilidade. Tem muita sonegação fiscal, né, aqui no Brasil, muitos subterfúgios para não pagar a Previdência Social. É por isso que não tem déficit, na minha avaliação. Devedor, quanto mais é aquele que deve, não nega, não tem muita sonegação fiscal. A Procuradora-Geral da Fazenda Nacional estima que o Brasil deixa de arrecadar cerca de 500 bilhões por ano de tributos devido à sonegação fiscal.
Temos também no Brasil a desvinculação da Receita da União, a DRU, certo? Mecanismo que dá ao governo liberdade para manejar livremente 30% dos recursos. As contribuições sociais são desvinculadas da sua vinculação instituída pela Constituição de 88. O Brasil não cobra lucros e dividendos, são isentos do imposto de renda. Se você forem ver, o Brasil se compara aos países membros da OCDE, quer se comparar aos países membros da OCDE. Só que nos países membros da OCDE, apenas a Estônia não taxa os dividendos. Todos os outros cobram os lucros e dividendos também. No Brasil, aí começa a argumentação que é bitributação. Não é porque uma coisa é o recebimento pela pessoa jurídica, outra coisa é pela pessoa física. Né? Já finalizando, temos aí os crimes contra a Previdência Social e as fraudes. Nós temos muitas fraudes de benefícios. É necessário ter um estudo mais aprofundado, mas só essas operações da Polícia Federal, apenas em 2017, eu citei só 6, mas essas já foram responsáveis para apurar as fraudes, crimes, sonegação, né? 6 operações grandes. A gente tem que valorizar o serviço público, que é o servidor público, seja policial, funcionário do SS, da Justiça Federal, enfim, todos os outros servidores, que são responsáveis também para atuar no combate a esse tipo de coisa, né? Enfim, tanto na execução fiscal aqui, mas é necessário também ter uma alteração legislativa em termos de execução fiscal. E essa execução fiscal é complicada. A lei é antiga, para a gente poder melhorar essa lei de execução fiscal, tem que quebrar o lobby empresarial muito forte que existe no Congresso Nacional. Essa informação veio também de uma CPI, de uma audiência pública da CPI da Previdência. Na hora do debate, foi onde eu apresentei essa questão, e na hora do debate os senadores falaram isso. Só, aqui não conseguem aprovar nenhuma alteração em relação para melhorar a arrecadação. A cobrança é difícil, porque quando a gente vem, há um lobby muito forte no setor empresarial e vem aqui dentro do Congresso e tem um poderio bem mais forte, né? Enfim, é uma corporação muito forte e consegue impedir qualquer alteração nessa lei que visa melhorar a arrecadação, a cobrança desses grandes devedores. Então, isso é um problema também no Brasil. Sobre o benefício especial, migração, enfim, eu diria dizer, só para finalizar a apresentação, é dizer que a minha preocupação é a perda de força política para lutar contra isso. Né? Porque estou vendo que muita gente está migrando, eu vejo que os servidores talvez não migraram porque o benefício, meu valor não deu alta, é por isso que eu não vou migrar. E isso é uma preocupação, porque vai perdendo força política. Eu vou sempre falar para você, quem migrou vai querer mais lutar contra a reforma da Previdência. Outra coisa, ele vai querer que aprove. Não é só uma questão psicológica. Quando a pessoa começa a investir, vai entendendo o mecanismo de investimento, esse mecanismo do mercado financeiro, ele começa a compreender uma coisa que o professor Menezes falou na apresentação também da universidade, da UFAL, é que o cidadão, ele começa, meu salário, o governo, ele aumenta, o governo, eu vou pedir aumento ao governo, reajuste, recomposição da ação. Porém, o governo precisa deixar de pagar aquela dívida, aquele salário para poder pagar os juros da dívida que você está investindo lá também. É o futuro grande presente. Exatamente. E é muito problemático isso daí. É uma preocupação que nós temos. Esse benefício especial, que as pessoas que aderem vão lá, assinam, elas dizem o seguinte, eu pergunto, mas você vai receber isso no futuro? Vou. É tanta certeza porque ele diz o seguinte, eu assinei um termo que é ato jurídico perfeito. Mas se ninguém está respeitando o direito adquirido, não estão respeitando o direito adquirido, não estão respeitando a regra de transição, porque direito adquirido, regra de transição, ato jurídico perfeito, são institutos semelhantes. Todos eles fazem parte do conceito de segurança jurídica. Então tem direito adquirido, coisa julgada, ato jurídico perfeito, e eu incluo também regra de transição. Mas ninguém está respeitando nada. E aí, no caso, o cidadão tem certeza que daqui a 30 anos, o presidente Zezinho, não sei das contas, lá no ano de 2060, 2050, 2045, vai chegar e vai pagar isso aí. No futuro, ele vai dizer, olha só que perspectiva. Esse cidadão do futuro, esse político lá de 2040, eu tenho que falar para lá, para o futuro, né? Eu estou falando aqui em 2018, mas a decisão que nós temos por mando, até falei para o parlamentar, a decisão de vocês votarem na Previdência, vai repercutir do cidadão daqui a 30 anos. Eu tenho uma filha de 6 meses, vai repercutir lá também, no futuro. Então, esse cidadão no futuro pode muito bem dizer que esse benefício especial é um dinheiro dado a privilegiado. E o Brasil está quebrado e simplesmente o Brasil não tem dinheiro para pagar.
Ah, mas eu vou judicializar. Vou judicializar. Sim, você pode até ganhar no juizado, mas a questão é bater no Supremo. E o Supremo, na hora, vem a equipe. Veja só, eu vou falar de Carmen Lúcia, não da ministra, mas a emenda 95, que é a PEC 204, não pode botar na internet. No Google, você vai ver que o Meirelles se reuniu com Gilmar Mendes, a ministra Laurita, presidente do STJ, a presidente Carmen Lúcia, do Supremo, e eles se reuniram no Supremo. Eu não sei quanto tempo durou essa reunião, só sei que logo já estava a matéria. Supremo, STJ, STF apoia, as presidentes apoiam a PEC 204, a emenda do teto dos gastos públicos. Está lá. Isso está na internet. Isso é um absurdo, mas aprovou assim. Qual foi a reunião? Qual foi o debate? E a própria presidente aprovou algo que vai congelar o teto do orçamento judiciário. Mas foi uma reunião, o Henrique Meirelles foi lá, o Gilmar. Logo que houve esse novo governo Temer, o Gilmar Mendes foi lá, provou. Chamaram o Meirelles. E chamaram o Meirelles convenceu todo mundo ali. Em um debate de quanto tempo? Quando foi isso aí? Uma hora, meia hora? De repente estava todo mundo dando declaração pública de apoio. Por isso que foi aprovada a emenda do teto. Ninguém se opôs a isso daí. Os presidentes dos tribunais foram os primeiros também a aderir. Não vi uma resistência de alguém questionar. Mas será que isso não vai 20 anos? Será que não é ninguém questionou? Então foi aprovado dessa forma. No futuro, esse serviço especial pode ser questionado da mesma forma. A minha preocupação é a perda de força política. Quem é que vai brigar contra isso? Porque eu digo a vocês, até os diretores das associações de juízes, a maioria migrou, e a JUF até fazia um trabalho forte contra a reforma. Eu já não sei quantas associações vão dizer, somos contra, se todo mundo tirar contra isso, ele não vai brigar. Eu não acho que uma pessoa que migrou não vai brigar contra a reforma da Previdência. Eu acho que não com a mesma garra, né? Talvez protocolar. Mas essa é a minha preocupação, a perda de força política, e está lá todo mundo, no futuro, diversas categorias. Né? Porque é um PDV, foi um PDV não é isso? Agora um PDV, se ele pagasse logo de imediato, mas nem isso. Ele vai pagar daqui a 30 anos. Você não sabe se vai receber. Dizer que é ato jurídico perfeito apenas porque você assinou um termo, isso não convence por si só. Ah, mas ele disse, tá bom, mas se eu deixar pelo menos é pior do que no regime próprio, porque eu vou perder, enfim, aí começa aquela argumentação de que eu vou perder, mas ninguém, eu vejo que ninguém está entendendo que a compreensão das carreiras é brigarem contra isso, brigarem contra, porque daqui a pouco vai dizer que todos nós somos privilegiados, todo mundo é privilegiado por natureza. É como o Paulo Guedes que disse que é um privilégio no Brasil ter estabilidade, porque no setor privado, estabilidade, ele que pega o dinheiro, não sei se foi bem ele ou se foi desse economista de um momento, mas é um privilégio. Olha, ele que pega o dinheiro, não sei se foi o Janete, enfim. Ele que pega o dinheiro dele, vai lá e paga a previdência dele. Por que o Estado precisa pagar? Porque a gente vai lá e pega o dinheiro, que é um privilegiado por ter estabilidade. Então, assim, daqui a pouco a estabilidade, vão dizer que é privilégio. Daqui a pouco vai ter um PDV também para os servidores, né? Enfim, vai ter aquilo dali. E, enfim, qual é o ponto? Terceirização agora do serviço público. Então, essa é uma preocupação que eu trago aqui, dizer a vocês que estou à disposição, agradeço o convite, estou à disposição aqui para outras ocasiões participar desse debate. Muito obrigado. O juiz federal Antônio José, a participação é mesmo importante, né? E aqui a gente quer abrir o debate com todos os componentes, né? Quem sabe que vai acrescentar mais ainda a discussão desse tema importante.